internautas que hoje nos acompanham. Neste domingo, dia 21 de junho, nós celebramos o início da 12ª semana do tempo comum. E para celebrar essa semana, para celebrar este domingo, a igreja nos traz textos que têm por motivação iluminar a nossa caminhada e gerar em nós esperança. Os textos de hoje, a liturgia da palavra de hoje, nos ensina que nós devemos combater o medo com a esperança. A primeira leitura fala disso. Jeremias capítulo 20. O profeta se encontrava com medo, angustiado, diante das perseguições que sofria, mas já na sua oração ele demonstrava esperança. Esperança de que tudo vai mudar. Também o Salmo: atendei-me, ó Senhor, neste tempo favorável. É um salmo de esperança. Esperança nos momentos de medo e de aflição. Também a segunda leitura, retirada da carta de Paulo aos Romanos, nos conta sobre a diferença entre Cristo e Adão. E nessa história nos transmite a esperança a respeito da nossa salvação. Se Adão, o nosso primeiro representante, trouxe ao mundo o pecado, Cristo, o nosso grande representante, trouxe ao mundo a salvação. Mas de todos esses textos, nenhum deles talvez pode se comparar ao Evangelho como grande fonte da esperança para nós. Esperança em tempos de medo. E Jesus, no Evangelho de hoje, vai abordar sobre esse tema, medo, que todos nós, de alguma maneira, estamos vivenciando durante esse tempo da pandemia. O medo é algo extremamente humano. Não tem ninguém aqui que nunca sentiu medo. Você quer ver alguma coisa, internauta? Quem aqui que está na igreja já sentiu alguma vez na vida medo? Diga amém. Amém. Particularmente em relação a essa pandemia que nós estamos vivendo, quem em algum momento sentiu medo dessa pandemia, desse vírus, quem se encontra com medo nos dias atuais, diga amém. Amém. Está percebendo, internauta? O medo é algo que faz parte da nossa natureza humana. E é sobre o medo que eu quero, durante esta homilia, conversar com você. O medo e a esperança. Para falar sobre o medo, eu quero trazer ao seu conhecimento as palavras de um autor muito famoso, muito conhecido, sobretudo no meio acadêmico. Trata-se de um filósofo e também de um sociólogo
chamado Zygmunt Bauman, que viveu entre os anos de 1925 e morreu no ano de 2017. Bauman escreveu diversos livros e um deles chama-se O Medo Líquido. Nesse livro ele vai falar que o medo, assim como os tempos que vivemos, é líquido. O que significa dizer que o medo é líquido? Significa dizer que o medo é como a água. O medo se espalha. O medo não tem uma forma definida. Assim como a água não tem uma forma definida. Se você pega uma vasilha quadrada e coloca água dentro dela, a água fica com a forma quadrada conforme a vasilha. Se você pega um recipiente redondo e coloca a água ali dentro, a água fica arredondada conforme a vasilha. Se você pega uma superfície plana e despeja a água, ela vai se espalhando conforme a superfície. Veja, a água é líquida, ela não tem forma, ela assume a forma do lugar. O medo também, conforme Bauman, ele é líquido. Ele não tem uma forma definida. Ele pode assumir diversas características, ele pode se espalhar de diversas formas, de diversos modos. Na sua própria vida, você deve se lembrar. Quando você era criança, você tinha medo de quê? Eu tinha medo do bicho-papão. Como é que era esse seu medo? Era um medo de criança. Então, o medo se espalhava no seu coração de criança. Quando você era adolescente, quando você estava ali com seus 13, 14 anos, qual era o seu medo? Meu medo era de tirar a nota vermelha na escola. Era um medo de adolescente. E agora que você é adulto, qual é o seu medo? Coronavírus. Perceba que o medo ele vai modificando conforme a sua vida muda. Se você perguntar para as criancinhas pequenininhas, 1 aninho, 2 aninhos, se elas têm medo do coronavírus, elas nem sabem o que é isso. Mas por que uma criança não tem medo do coronavírus? Porque o medo que ela sente é proporcional à mentalidade que ela tem. Bauman fala sobre esses medos e sobre a sua liquidez. Ele fala que o medo ele surge da nossa incerteza. Quando é que você sente medo? É quando você não tem certeza sobre o que vai acontecer. Por exemplo, se eu chegasse aqui para você e dissesse assim: olha pessoal, agora de manhã, às 8 horas da manhã, saiu no jornal que encontraram a cura para o coronavírus, que a vacina já vai ser disponibilizada essa semana e que ninguém mais vai morrer disso. Você ficaria com medo do coronavírus, sim ou não? Por que não? Porque você já tem uma certeza, uma informação que te dá segurança sobre o futuro. O medo surge quando você olha para o futuro e não vê perspectiva. Por exemplo, hoje nós olhamos para o futuro e nós não conseguimos ver uma perspectiva a respeito do coronavírus. Nós não sabemos até quando vai durar essa pandemia. Nós não sabemos até quando teremos que ficar usando máscara. Teremos que ficar com restrições nos ambientes sociais. Em relação às igrejas, por exemplo, nós padres não sabemos até quando vamos ter que viver essas restrições com o número de fiéis, restrições em relação aos atendimentos, em relação às atividades pastorais, nós não sabemos. E essa insegurança, conforme o autor Zygmunt Bauman, é que gera em
nós o medo. O medo é a insegurança a respeito do futuro. Você pode dizer isso? Repetir com o padre? O medo, diga. O medo é a insegurança a respeito do futuro. Quando é que você vai sentir medo? Quando você olhar para o futuro e se sentir inseguro e não souber o que vai acontecer. Bauman fala que existem dois tipos de medo. Existe o medo original e existe o medo derivado. O medo original é o medo da morte. Quem aqui tem medo da morte, diga amém. Amém. Se eu tenho medo do coronavírus, é válido. O medo da morte é interessante porque até os animais irracionais eles têm. A formiguinha tem medo da morte. O passarinho, o pombo, o coelho, e até os animais mais ferozes, o lobo, o leão, a águia, todos temos medo da morte. Então esse é o medo original. Para esse medo você não precisa nem ser humano, até os animais irracionais eles têm medo, eles fogem da morte. Então esse é o medo que todos nós temos. Por isso você não pode dizer assim, eu não tenho medo de nada. No fundo, todos nós, todos temos medo da morte. Mas e a pessoa que suicida? Inclusive a pessoa que suicida tem medo da morte. Só que para essa pessoa o medo da morte é menor do que o medo de sofrer. Por que a pessoa que suicida comete esse ato? Porque ela tem medo do sofrimento. Quem suicida não quer tirar a vida em si. No fundo, quem suicida quer tirar o sofrimento. Tem tanto medo de ficar sofrendo que prefere tirar a própria vida. Então o suicida é um medroso. E ele é mais medroso do que você e eu. Porque você e eu temos medo, mas nós pelo menos estamos tentando administrar o medo. O suicida ele se rende ao medo ao ponto de tirar a sua vida. Então todos têm medo. Não vem com essa, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de ninguém. Todos temos medo. E o medo original, conforme esse autor, é o medo da morte. E temos o medo derivado. O que é o medo derivado? Para ele é aquele medo que você sente toda vez que você passa por uma situação que no passado te gerou sofrimento. Por exemplo, quando você era criança, você foi mordido de cachorro, por cachorro. Alguém aqui já foi mordido por cachorro quando era criança? Não? Já? Você já foi ver? Quantos anos você tinha? 6 anos. E você lembra dessa experiência? Então vem cá, conta para nós. Fica aqui perto do padre para que a câmera possa te ver. Nós temos aqui internado uma irmãzinha que disse que passou por uma experiência de ser mordida por cachorro. Você tinha quantos anos? 6. Onde você estava? Passeando com minha avó. Conta pra gente como é que foi. Pisei no rabo dele e ele correu atrás de mim e mordeu minha perna. O cachorro, mas você viu isso merecer, né? O cachorro mordeu sua perna. Mordeu a perna e ainda bati a cabeça no chão. Nossa! Tem a cicatriz até hoje, olha só a cicatriz. E fala pra mim, depois que você passou por essa experiência com o cachorro, como é que é hoje quando você vê um cachorro? Você sente alguma coisa? Medo, mais amor. Amém. Vamos dar uma salva de palmas essa nação. Está percebendo? Ela passou por uma experiência que gerou nela um trauma. Pisou no rabo do cachorro, pudera, né, dona Maria? Pisou no rabo do cachorro, o cachorro mordeu a perna dela, ela caiu e ainda bateu a cabeça. Então veja, ela foi punida 2 vezes. Primeiro com a mordida e depois caiu, bateu a cabeça.
Essa experiência que ela viveu gerou nela um trauma. E esse trauma, de alguma maneira, ela revive todas as vezes que ela vê um cachorro. Esse é o tipo de medo que o autor aqui chama de medo derivado. Você tem medo de uma coisa que talvez nem vai acontecer, mas como já aconteceu no passado, você fica com o pé atrás. É o que Dona Maria diz. Dona Maria tem um ditado que fala isso: gato escaldado tem medo. Se você joga água quente no gato, ele fica com medo até da água fria, porque a água para ele em si já causa medo. É o medo derivado. Então nós temos o medo original, que é o medo da morte, e temos o medo derivado, que é o medo que se repita experiências ruins que tivemos no passado. Jesus, quando conversava com os seus discípulos, ele sabia de como o medo nos atrapalha. Meu irmão, eu vou dizer para você uma coisa. Eu quero que você olhe bem nos meus olhos agora para o que você vai ouvir. Você nunca alcançará os seus objetivos na vida se você for uma pessoa medrosa. Você pode ser a pessoa mais inteligente da cidade, da região do Brasil, mas se você tiver medo da prova, você não vai fazer um bom resultado. Você pode saber dirigir perfeitamente, fazer baliza como ninguém, mas se você tiver medo do examinador na hora da prova, na hora de tirar a carteira, você vai ser reprovado. O que você fizer, se fizer com medo, não dá certo. Então, Jesus sabe que o medo nos paralisa. Jesus sabe que o medo nos intimida. O medo nos faz recolher. O medo nos faz ficar sem reação, sem força. A pessoa medrosa, ela não tem criatividade. A pessoa medrosa, ela não produz bons resultados. A pessoa medrosa, ela anda sempre ansiosa, ela não dorme direito, ela não come direito. Eu fico agora pensando sobre o medo nos tempos de pandemia. Como o medo está destruindo a paz de tantas pessoas. E sabe o que mais que Jesus percebeu? O medo torna você manipulável. Como assim, padre? Quando você tem medo de alguém, você fica nas mãos daquela pessoa. A mídia sabe disso, meu irmão. E muito do que a mídia fala para você sobre coronavírus não é para te informar, fique sabendo disso. A mídia quer colocar medo em você. Ô padre, mas por que a mídia quer colocar medo em mim? Para poder controlar você. Para poder dizer para você o que você deve, o que você não deve. Para poder controlar, inclusive, a maneira como você vai gastar o seu dinheiro. Então, colocar medo nas pessoas também é uma forma de ganhar dinheiro. Colocar medo nas pessoas também é uma forma de gerar controle social. Tudo isso Bauman fala no seu livro Medo Líquido. Como o medo vem sendo utilizado como arma nos tempos de hoje. E a nossa sociedade é uma sociedade medrosa. Bauman chega a dizer no seu livro que a modernidade é a estufa do medo. O mundo faz com você o que a estufa faz com a criancinha. Sabe aquela criancinha que nasceu prematura, que colocam ela
na estufa? Aquela estufa tem a finalidade de fomentar na criancinha a condição necessária para a sobrevivência. O que o mundo faz? O mundo gera medo em você. E se você não tomar cuidado, você logo fica com medo de sair na rua. Você fica com medo da comida que come. Você fica com medo de sua própria família. Medo de Deus, medo do demônio. Você fica com medo de ir na igreja. Você fica com medo de ter amigos. Você fica com medo de ter namorado, ter uma namorada. Porque o mundo vai gerando esse medo dentro de você. Se você não souber como lidar com isso, você pode até cometer suicídio. Você pode entrar numa depressão. Você pode destruir sua vida. O medo tem o poder de destruir a nossa vida. Então hoje é dia de você parar e pensar: que tanto de medo eu tenho? Até que ponto eu vou me deixar levar pelo medo? Até que ponto eu vou deixar que as pessoas coloquem medo em mim para me manipular? Até que ponto eu vou ficar me escondendo dos outros, da vida, por causa de medo? Até que ponto eu vou deixar de ir na igreja por causa de medo? Até que ponto eu vou deixar os meus sonhos engavetados por causa de medo? Até que ponto eu vou deixar de ser quem eu sou por causa de medo? Eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Eu tenho medo de como as pessoas vão aceitar, vão interpretar as minhas ações. Jesus sabia que o medo é um dos grandes inimigos do reino de Deus. Um dos grandes motivos pelos quais o reino de Deus ainda não se espalhou como deveria é medo. O medo é um inimigo a ser combatido. Você pode repetir essa frase? O medo é um inimigo a ser combatido. Nós precisamos de combater o medo. Você precisa combater o medo. Você precisa combater o medo na sua vida. Você precisa combater o medo na sua casa. Você precisa combater o medo na sua profissão. Você precisa combater o medo até em relação à sua fé. Porque o medo te impede de ser quem você é. O medo te impede de alcançar bons resultados. O medo te paralisa. Jesus sabia disso. E por isso ele disse aos seus discípulos: não tenhais medo. Agora nós não estamos podendo fazer algumas dinâmicas que usualmente nas missas nós faríamos, mas você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, mesmo à distância, mas olhar sem medo para ela. Olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela assim, com o dedo apontando para ela: não tenhais medo. Fala de novo: não tenhais medo. Não tem para você, viu, internauta? Não tenhais medo. Ah, mas não tenhais medo de quê? Jesus enumera no evangelho de hoje 3 coisas a respeito das quais nós não devemos ter medo. Primeiramente, Jesus diz no evangelho de hoje, eu vou te explicar: não tenhais medo do que as pessoas falam a seu respeito. Não tenhais medo. Ah, mas minha vizinha está falando de mim. Não tenhais medo. Ah, mas minha cunhada está falando que eu roubei o dinheiro dela. Não tenhais medo. Ah, mas a ex-mulher do meu namorado está falando que vai fazer macumba para mim. Não tenhais medo. Ah, mas meu patrão está falando que vai me demitir do serviço. Não tenhais medo. Mas meu colega de serviço falou lá no trabalho que ele vai fazer de tudo para eu ser mandado embora. Não tenhais medo. Não tenhais medo. É Jesus que mandou falar para você: não tenhais medo do que as pessoas dizem para você. Ah, padre, mas se pelo menos as pessoas falassem na minha cara, mas elas falam por trás. Jesus diz: não tenhais medo, nem do que falam por trás. Por quê? E aí ele responde, versículo 27:
Ou melhor, versículo 26 do Evangelho de hoje, Mateus 10, 26, Jesus diz: não tenhais medo, porque não há nada de encoberto que não seja revelado, nada escondido que não seja conhecido. Não tenhais medo dessas pessoas que falam pelas suas costas. Um dia Deus vai desmascarar essas pessoas na sua frente. Não tenhais medo dessa gente. Não tenhais medo de quem fica de conversinha falando de você pelas costas. Não tenha medo. Um dia tudo virá na sua mão. Você saberá quem é quem. E mais, esse texto diz: um dia Deus julgará as pessoas por toda a maldade que elas estão falando contra você. Não tenha medo. Medo de fofoca, medo de calúnia, medo de inventarem coisas. Não tenha medo. Deus vai fazer justiça. Amém? Amém. Segunda coisa que Jesus diz para você não ter medo. Não ter medo das ações maldosas das pessoas. Veja, você não pode ter medo do que as pessoas falam de mal, mas você também não pode ter medo do que as pessoas fazem de mal, ou possam fazer de mal contra você. Não tenha medo daquele seu irmão que por causa de uma herança começou a querer passar a perna em você. Não tenha medo daquela sua vizinha que é só você comprar uma coisa, ela começa a conversar, inventar, fazer fofoca. Não tenha medo. Não tenha medo do mal que as pessoas possam fazer contra você. Não tenha medo. E Jesus diz assim: por que você não pode ter medo? Ele diz: porque essas pessoas podem matar o seu corpo, mas não podem atingir sua alma. Então essas pessoas, de alguma maneira, elas estão impossibilitadas de te destruir por inteiro. Você tem um Deus vivo com você, que cuida do seu corpo, que cuida da sua alma. Não tenha medo. E depois Jesus diz: não tenha medo de doença, não tenha medo de vírus, não tenha medo das coisas que podem levar à morte. Você está com câncer, internauta? Não tenha medo do câncer. Você está gripado? Não tenha medo de que isso seja coronavírus. Aliás, não tenha medo do coronavírus. Não tenha medo. Veja, Jesus não está dizendo que você deve viver irresponsavelmente. Não é isso. O que Jesus está dizendo é: não tenha medo. Não deixe que as pessoas te manipulem por causa de medo. Não tenha medo. E você diz: mas padre, por que eu não posso ter medo do coronavírus? Jesus responde: porque até os fios da sua cabeça estão contados. E Deus não permite que um passarinho morra se não for da sua vontade. De outra maneira, o texto está dizendo assim: o coronavírus não vai fazer nenhum mal para você, a menos que haja uma permissão divina. Não tenha medo. Não tenha medo. Aí você me diz: mas padre, a questão toda é assim, ó. Eu queria não ter medo, mas eu não consigo. O medo não é uma coisa que eu consigo controlar, cara. O senhor acha que eu não queria ser mais corajoso? Eu queria, mas eu não consigo. Eu morro de medo de trovão. A menina vai dizer: eu morro de medo de cachorro. Eu morro de medo, padre. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de escuro. Eu tenho medo de passarinho. Eu conheci uma dona que tem medo de passarinho. Passarinho. A pessoa tem medo de passarinho. É o fim da... Eu tenho medo de tudo. Eu não consigo, padre. Como eu faço? Jesus nos dá a dica. Como vencer o medo. E aqui eu já vou me preparando para encerrar. Pequenas dicas que eu vou dar para você de como vencer o medo. Presta atenção para a gente poder encerrar. Dica número 1:
Conheça o que te causa medo. Você tem medo de quê? Eu tenho medo do coronavírus. Então tá, eu vou estudar sobre o coronavírus. Eu vou estudar. Eu vou procurar na internet, eu vou procurar ler sobre ele. Quanto mais você conhece aquilo que te causa medo, mais você perde o medo. Eu tenho muito medo, vamos dizer assim, eu tenho muito medo de cobra. Então eu vou entender como é que funciona, como é que uma cobra, como é que é a realidade da cobra. Eu vou estudar sobre cobras. Qual é o tempo que cobra costuma aparecer? Qual é o tempo que ela costuma ficar sem aparecer? Onde é que ela costuma aparecer? Qual tipo de lugar? Qual tipo de temperatura que uma cobra... Isso vai ajudar você a vencer seus medos. Conheça. Eu tenho medo de tirar a carteira. Então vai estudar sobre carro, sobre exame de rua, como tirar, como fazer. Vai conversar com pessoas que tiraram. Como é que foi? Você sentiu medo? Como é que foi? Estuda, conheça, aprofunde, mergulhe no que te causa medo. Quanto mais você mergulhar, menos medo sentirá. Está aí uma das causas que muitas pessoas desconhecem. Estudar sobre o que te causa medo. Você tem medo de alguma coisa, você tem medo de alguém, passe a conhecer mais, passe a conhecer melhor esse alguém ou essa alguma coisa. Amém? Amém. Segunda dica para você vencer o medo: esperança. A esperança é um alimento, é um motor que te move a enfrentar e vencer o medo. Meu irmão, se você tem medo do coronavírus, por exemplo, e não tem esperança de que isso vai chegar ao fim, o seu medo vai te dominar. Mas se você começar a pensar, olha, isso vai passar, nós não vamos ficar para sempre usando máscara, nós vamos ficar para sempre em quarentena, isso vai passar. Quem acredita que isso vai passar, diga amém. Amém. Então você tem que manter acesa essa chama da esperança, e você vai dar passos para que o medo seja vencido. Você tem medo de tirar a carteira. Não sei porque eu estou repetindo tanto isso. Deve ter alguém aqui com esse medo. E deve ser que Jesus está querendo falar para você vencer esse medo. Só pode. Porque em nenhum momento eu pensei em tocar em assunto de pessoas que queriam tirar a carteira de carro ou de moto e não conseguem. Você tem medo, mas você tem que ter essa esperança de que você vai conseguir. Você tem que tentar enxergar você conseguindo, você dirigindo, pilotando sua moto, dirigindo seu carro, dando até carona para o padre. Vamos para a missa, padre? Entendeu? Você tem que pensar nessas coisas, você ir fazendo suas viagens, você passeando. A esperança é um remédio contra o medo. E a terceira dica: coragem, meu irmão. Olha, você pode estudar sobre o seu medo, você pode ter esperança, mas se você não tem coragem, você nunca vai a lugar algum. Vamos voltar nesse exemplo da pessoa que quer tirar a carteira e tem medo. Você começou a estudar sobre carro, sobre moto, sobre carteira, como é que tira, como é que faz, como é que é o exame. Você começou a estudar. Você colocou na sua cabeça: não, eu vou conseguir, eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu tenho esperança, eu tenho Deus comigo, eu sei que Jesus vai me ajudar, Maria Santíssima vai me ajudar, mas eu não tenho coragem de ir lá e me inscrever e renovar a minha pauta. Eu não tenho coragem. Então, olha só, para vencer o medo tem que ter conhecimento, esperança, tem que ter coragem de enfrentar. Você precisa enfrentar seus medos. E enfrentar o medo, coragem, meu irmão, não é ausência de medo, não. Coragem é você ir para cima do medo, mesmo com medo. Então, mesmo que você esteja com medo de tirar essa carteira, vai, Muquissa. Mesmo que você esteja com medo de ir na igreja, vai. Mesmo que você esteja com medo de fazer a prova, vai. Mesmo que você esteja com medo de
de ser mandado embora do trabalho, vai, enfrenta, coragem. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos dele. E hoje diz para você: coragem, eu venci o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.